Graça e paz. Hoje eu vou deixar uma palavra do Eterno para as nossas vidas, que se encontra em Ezequiel 37, uma palavra bem conhecida. E vamos ver o que o Senhor tem para a nossa vida hoje, amém? No versículo 1, na versão da minha Bíblia, diz assim: Eu senti a presença poderosa do Senhor, e o meu espírito me levou e o seu espírito me levou e me pôs no meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale, e eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmo, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi: Senhor, meu Deus, só tu sabes se eles podem ou não. Ele disse: Profetize para esses ossos. Diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhes dizendo isto. Eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Eu lhes disse e eu lhes darei também tendões e músculos e os cobrirei de pele. Porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Querido, essa passagem é uma passagem bem conhecida, e uma das coisas que me chamou bastante atenção é no versículo 1, que diz que o Senhor o pôs no vale, no meio do vale. Uma situação em que a gente está no meio de uma situação e a gente não sabe. A gente chega a um ponto onde a gente não sabe o que fazer. Nós não sabemos se devemos prosseguir, nós não sabemos se devemos retroceder, nós não sabemos mais, nós não sabemos mais que posição tomar, como agir, porque é no meio do problema que chega o desânimo, é no meio do problema em que os nossos recursos normalmente se esgotam. E às vezes o Senhor nos faz abrir os olhos da situação no meio da situação. Então, primeira coisa que nós devemos entender, que se nós olharmos para trás e para frente, se a gente está no meio de uma situação, o mesmo percurso a correr entre prosseguir e voltar é o mesmo, porque a gente está no meio da situação. Se a gente prosseguir, a gente vai ter um determinado tempo, e para a gente voltar, a gente vai ter o mesmo tempo, vai ter a mesma sequência. Então, o inteligente é nós prosseguirmos, mas muitas das vezes a gente vai lá e recua. A gente toma a decisão mais infeliz. A gente não toma a decisão mais inteligente, a gente toma a decisão mais infeliz de recuar. Então, às vezes a situação que nós estamos, aos nossos olhos, já esgotou todas as possibilidades. No versículo 2 diz assim: Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale, e eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmo, e estavam completamente secos. Então, significa que às vezes Deus abre os nossos olhos dentro de uma situação onde todas as nossas possibilidades humanas, ela já se esgotou. Onde o fim, dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, já está decretado. Onde a gente olha e a gente vê que está tudo
em ruína. O cenário é um cenário de destruição. Então, o que fazer? O que fazer nessa situação? Existem situações tão desesperadoras que a alegria vai embora, onde tudo vai embora, sabe? A desesperança, ela chega, ela se instaura e você não sabe exatamente o que você vai fazer e como você vai fazer. Mas o mais importante disso tudo é nós termos intimidade, relacionamento com Deus. Porque quando nós temos um relacionamento com Deus, a gente ouve a palavra dele. Ele fala assim, olha, vem, agora chegou a hora de eu entrar. Agora chegou a hora de eu agir. Porque Deus muitas das vezes ele vai esperando até a gente fazer aquilo que a gente quer. A gente começa a bolar estratégias, a gente começa a pensar em jeitos e maneiras de como resolver aquele problema. E Deus ele deixa. Até o momento que ele fala, olha, você já esgotou todos os seus recursos, agora deixa comigo. Agora deixa comigo que agora eu vou entrar. E é o que está escrito aqui no versículo 3, quando ele pergunta, homem mortal, será que esses ossos podem reviver? Humanamente falando, nós sabemos que não. E quando ele fala, Senhor, só tu sabes. Claro, Deus ele sabe. Não existe decreto humano que possa impedir o agir de Deus. Não existe decreto humano que não possa que possa interromper o poder de Deus. Deus ele sabe, mas eu acredito que ele fez essa pergunta para Ezequiel para saber como estava o espírito de Ezequiel. Se a gente parar e analisar, Ezequiel, um profeta, quando Deus fez essa pergunta para ele falou, Senhor, tu sabes, mas ele poderia falar, Senhor, eu sei que o Senhor pode reviver esses ossos. Só que ele está no momento em que a fé dele está abalada. E a gente muitas das vezes se encontra assim, num momento em que a nossa fé está abalada, em que a gente sente que as nossas orações não são ouvidas, onde a gente sente que tudo não está dando mais certo. Então, Deus ele pega na nossa mão e fala, tá bom, olha só, você já olhou toda a situação? Faz como Ezequiel, né? Olhou toda a situação, viu que não dá, viu que o negócio está estreito? Tá bom, agora eu vou entrar. Agora deixa comigo que eu vou entrar. E quando ele fala para Ezequiel assim, olha, dá ordem aos ossos. E Ezequiel vai falar assim para ele, olha, então profetizei conforme a ordem que o Senhor tinha, a ordem que eu havia recebido. Então, ele profetizou em cima da palavra de Deus. Ele não profetizou em cima da fé dele, mas ele sabia que a palavra de Deus é irrevogável. Se Deus falou para ele, olha, profetiza que vai acontecer, que os ossos eles vão reviver, então ele foi lá e profetizou. Porque ele sabia que a fé dele poderia não fazer nada, mas a palavra de Deus faria. Então o que eu quero deixar para nós, para nossa meditação é a situação que nós estamos. Deus ele é misericordioso. E quando ele entrar no negócio, sabe? A gente tem que entender que a vontade dele ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Às vezes a resposta que a gente vai ter não é, mas é a resposta que nós precisamos de Deus. Então, basta uma palavra do Senhor para que aquela situação de morte na sua vida venha reviver. Eu não sei se você vive morte em relação à doença, eu não sei se você vive morte física, eu não sei se é no seu casamento, eu não sei se é uma situação de desemprego, eu não sei se é a sua morte espiritual, mas eu quero dizer que sobre a palavra do Senhor, tudo que está morto na sua vida irá reviver. Amém? Fique na paz.